dia a todos. A gente vai fazer o seguinte, vai falar sobre aceleração centrípeta e vamos falar sobre aceleração centrípeta e velocidade relativa, tá? Então, primeiro a gente vai começar com aceleração centrípeta. Pessoal, a gente viu, estudou um pouco sobre aceleração, e a gente sabe que a aceleração ela significa variação da velocidade no tempo. Bom, a aceleração centrípeta ela tem uma particularidade que é o seguinte, quando a gente define aceleração, a gente fala que nossa velocidade ela está variando, né, no tempo, né? Bom, então a gente sabe que a aceleração A ela está relacionada com a variação da velocidade, né, no tempo. Bom, só que essa variação da velocidade ela tem uma particularidade que é o seguinte, como a velocidade é um vetor, a variação da velocidade, ela pode ser tanto em módulo, ou seja, a intensidade dessa velocidade mudar, só que também eu tenho uma aceleração associada à variação do sentido, ou na direção e sentido. O que eu estou querendo dizer? Mais sentido, deixa eu sentido mesmo. O que eu estou querendo dizer? Se eu mudo a direção da velocidade, eu estou variando a velocidade também. E essa mudança de direção, ela está associada ao quê? Aceleração centrípeta. Ok? Então, a aceleração centrípeta, ela está associada à variação do quê? Da direção e sentido da minha velocidade. Ok? Então, quando eu falo de aceleração, eu não tenho que olhar somente o módulo, a intensidade, eu tenho que olhar também direção e sentido, ver se essa direção e sentido está mudando. Se eu tenho essa mudança de direção e sentido, implica que eu tenho aceleração centrípeta. Então, vamos verificar aqui um exemplo. Imagina que uma trajetória circular, e num ponto aqui, ó, eu tenho uma velocidade tangenciando, e eu vou assumir que essa velocidade ela é constante, ok? Ou seja, o módulo da velocidade é igual a constante. Para a gente simplificar nosso problema. Qual que é a ideia aqui? Esse objeto, ele está realizando uma trajetória circular e existe o quê? Uma distância R, né? Aqui, que é a distância do centro da minha trajetória, do centro até minha trajetória, né? Então, ou seja, esse objeto está rodando com a velocidade v na extremidade, de modo que eu vou variar aqui o ângulo θ aqui, tá? Esse ângulo θ depende do tempo. Bom, basicamente, esse corpo, ele variou em termos de deslocamento, ele deslocou isso aqui, né? Mais ou menos isso que a figura tentou formar, né? Onde aqui eu tenho meu ΔS. Aqui eu tenho uma figura, olha só, essa figura aqui, ó. Vamos olhar essa figura. Então, a gente tem que... Deixa eu voltar. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar essa velocidade aqui nesse ponto. Aqui. Vou pegar essa velocidade nesse ponto. Certo? Bom, essas duas velocidades são constantes, porém, olha, veja, a direção são o quê? São direções diferentes. Bom, e daqui, ó, da velocidade do último ponto até a velocidade do primeiro ponto, eu vou chamar isso aqui de ΔV. Olha só. Aqui também formou um ângulo θ, ó. Que é similar a esse ângulo aqui, ó. Ok? Então, a gente pode fazer uma semelhança de triângulo, que a gente pode dizer o seguinte, que ΔS sobre o raio, ou seja, esse tamanho aqui sobre o tamanho do raio, está para o quê? O tamanho de V, ou melhor, o tamanho de ΔV sobre o tamanho de V. Certo? Então, vai ser aqui ΔV sobre V. Só que a gente sabe que ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, assumindo que a minha velocidade é constante, né? Módulo e módulo. Então, meu ΔS ainda eu vou chamar de V vezes T, certo? Então, vai ficar o quê? V vezes T sobre raio é igual a ΔV sobre velocidade. Eu vou passar, ao invés de ΔT, eu vou colocar T mesmo, tá? Ou melhor, ao invés de T, eu vou colocar ΔT. Então, ΔS ΔS é igual a V vezes ΔT, né? Espaço e velocidade vezes a variação do tempo. Certo? Olha aqui, ó. Espaço e velocidade vezes variação do tempo. No lugar do ΔS, eu coloco velocidade vezes ΔT. Então, vai ser aqui, ó, ΔT também, né? Então, velocidade vezes ΔT sobre o raio vai ser igual a velocidade sobre V. Eu vou isolar, vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ΔV sobre ΔT. O que eu fiz? Eu passei esse ΔT para cá dividindo.
é igual a V ao quadrado sobre o raio. Olha só, passei esse V para cá, multiplicando. Tá? ΔV sobre ΔT, isso aqui é aceleração. Que no caso vai ser aceleração centrípeta igual a V ao quadrado sobre o raio. Olha só, chegamos na fórmula da aceleração centrípeta. Então, basicamente, a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá certo? Então, no movimento circular, eu posso ter o quê? Eu posso ter a velocidade aqui, né? Acompanhado dessa velocidade, eu posso ter uma aceleração. Certo? E também eu vou ter o quê? Uma aceleração voltada para o centro, se é um movimento circular. Tá? Então, a aceleração centrípeta é voltada para o centro. E qual que é o papel dela? Fazer com que o objeto realize essa trajetória circular. Tá certo? Agora a gente vai falar no segundo item, que é velocidade relativa. Tá? O que é a velocidade relativa? A velocidade relativa é uma velocidade que considera... a gente vai considerar diferentes do que? Sistemas de referência. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina o seguinte. Imagina que vocês... você está andando de ônibus, certo? Quando você está andando de ônibus, o que acontece? Você pega e joga uma moeda para cima, e você vai ter dois tipos de observações. Eu posso ter uma observação externa, então imagina que alguém olhando externamente, aí tem um ônibus, né? Aí na janela aqui, tem uma pessoa jogando essa moeda. Bom, para a pessoa que está jogando a moeda, ela vai ver a moeda indo para cima e depois para baixo. Isso aqui é a pessoa dentro do ônibus olhando. Certo? Bom, para a pessoa externa aqui, o que ele vai ver? Ele vai ver a moeda fazendo essa trajetória. Por quê? Porque o ônibus está andando para frente. Certo? Bom, se os dois têm trajetórias diferentes, a velocidade analisada pelo cara dentro do ônibus vai ser uma velocidade diferente da velocidade do rapaz olhando fora. Então, a gente pode ainda trabalhar com a velocidade relativa, que nos dá a ideia inicial do conceito lá do GPS, né? E depois a relatividade de Einstein. Então, a gente vai falar um pouco da velocidade. Bom, então, a velocidade relativa, ela nos dá essa ideia aqui, de olhar a velocidade de dois observadores, né? Sendo que um está em movimento, ou um referencial vai estar em movimento e o outro é um referencial parado. A gente vai falar sobre a velocidade relativa também, e a gente tem que considerar o quê? Referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São referenciais que a aceleração dele é igual a zero. Ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Seguinte, um referencial inercial é que o referencial que a aceleração dele é zero, ou seja, ou esse referencial inicial está parado, ou a velocidade dele é constante. Então, portanto, o tratamento matemático aqui, a gente vai trabalhar para referenciais iniciais em que a aceleração é zero. Certo? Bom, o que nos dá a sensação lá, quando você está realizando movimento circular, você tem a sensação de, por exemplo, está naqueles brinquedos que rodam, dá uma sensação de ir para fora. Isso aí é uma sensação relacionada com referenciais não inerciais, ou seja, com referenciais acelerados. Tá? Então, quando você está executando a trajetória circular, a aceleração é para o centro. Porém, aquela sensação que você tem, né, de ir para fora, né, aceleração centrífuga, né, que é a fuga do centro, né, está relacionado com o quê? Com referenciais não inerciais, ou seja, meu referencial ele está acelerado. Certo? Então, essa sensação de força centrífuga é relacionada ao quê? Ao referencial não inercial. Tá? Mas voltando aqui na velocidade relativa, o que a gente tem? A gente vai fazer um tratamento considerando duas referências. Tá? Então, para a gente resolver um problema de velocidade relativa, a gente vai considerar dois sistemas de referência. Certo? Deixa eu colocar esses dois sistemas aqui. E a gente vai fazer esse tratamento matemático. Ok? Como que a gente coloca o sistema de referência? Basicamente, um sistema cartesiano. Ok? E a gente vai o quê? Falar que um está parado e o outro está em movimento. Tá? Então, olha só. Eu vou chamar aqui, ó, de S' um sistema referencial em movimento. Tá? E eu vou chamar de S é o referencial
parado. Ok? Então, posso colocar eixo XY aqui, não tem problema. Então, S, lembrando que é o referencial parado e S' em movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai designar, então, um ponto P, que seria o que é a posição, pode ser uma posição inicial de um objeto que vai estar executando uma velocidade. Ok? Bom, então qual que é o papel meu aqui? É localizar esse ponto P com relação aos dois referenciais, em relação ao referencial em movimento e em relação ao referencial parado. A gente vai fazer isso. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, primeiro aqui, ó, vou colocar em roxo essa localização aqui do referencial em movimento. Então, eu estou localizando o meu objeto momentaneamente em relação ao referencial em movimento. Eu sei que esse referencial está movendo, mas é como se fosse uma foto aqui. Vou chamar aqui, ó, de R', um vetor que localiza o meu referencial em movimento. Deixa eu colocar ele mais para cá, para não atrapalhar o meu vetor aqui. Então, eu coloquei mais ou menos aqui, ó. Tá? Bom, agora eu vou colocar em azul um vetor que localiza o meu ponto P, ou seja, o meu objeto momentaneamente, certo? Em relação ao referencial parado, o referencial externo, né? Como se fosse o rapaz lá olhando para fora do ônibus. Deixa eu só apagar aqui porque esse vetor atrapalhou. Lembrando que é o R'. Então, em azul aqui é o vetor que localiza o meu ponto P em relação ao referencial externo que está parado. Eu vou chamar de R. Ok? E por fim, eu vou colocar aqui até em laranja, eu vou colocar um vetor que localiza o meu referencial em movimento em relação ao referencial externo que está parado. Eu vou chamar de... Vou chamar de quê? Deixa eu pensar. Vou chamar de R maiúsculo, tá? Vou chamar de vetor R', onde R' é um vetor que localiza S' em S. A gente localizou o ponto P em relação ao referencial em movimento, localizou o ponto P em relação ao referencial externo, que é o referencial parado, e a gente localizou o referencial em movimento em relação ao referencial parado. Isso aqui não é uma soma vetorial? Olha só, o vetor R maiúsculo, R' mais R' não vai dar o vetor R? Soma de vetores? Olha só, no final do primeiro vetor, que é o R, ligado ao segundo vetor, que é o R', vai me dar o vetor R, que é o quê? O ligado no primeiro até o final do segundo. Olha só, soma de vetor. Legal, né? Pessoal, então é isso, né? A soma de vetores, aqui, ó. Todo mundo sabe somar vetor, né? Então, o que a gente tem? Vou fazer aqui ao lado, que o vetor R, vou colocar em azul, é igual ao quê? O vetor R', o vetor R', mais o vetor, vou colocar até em preto aqui, o vetor R'. Pessoal, o que acontece se eu pegar e derivar isso aqui em relação ao tempo? Alguém sabe me dizer? Vai ficar como? A derivada do vetor posição pelo tempo. O que eu estou fazendo a derivada? Eu estou colocando meu ponto P mais adiante, ou seja, eu vou ter uma variação de R, eu vou ter uma variação de R', e vou ter uma variação de R' também, tá? Ou seja, então se eu derivar tudo aqui, vai dar o quê? O dr dt é igual ao quê? dr' dt mais o dr' dt. Bom, o que é esse dr dt? É o v. É velocidade em relação... velocidade em relação a S. Que é o quê? Observador externo. Isso é igual ao quê? dr' dt, que eu vou chamar de v de R'. O que é esse v de R'? É a velocidade do referencial S' mais dv', que é relacionado a R', né, que é dr' dt, é o v', no caso, né, desculpa, onde v' é a velocidade
de P em relação a S'. Olha só, então essa expressão aqui, ó, é a expressão que veio o quê? Me dizer a relação das velocidades relativas, onde a velocidade do ponto P em relação ao referencial parado é igual ao que? A velocidade do meu referencial mais a velocidade relativa do ponto P ao meu referencial em movimento, que é o referencial S'. Então, com essa expressão aqui, né, a gente consegue resolver qualquer problema de velocidade relativa, tá bom? Então, olha só, isso aqui é uma maneira simples, você precisa decorar isso aqui? Não. Faça os dois referenciais, coloca o ponto P, localiza utilizando os vetores e faça a derivada. Pronto. Você tem a expressão que determina a velocidade relativa. Não precisa decorar nada, porque senão você pode sempre, toda vez que vai resolver um problema, monta os referenciais e deixa a equação pronta aqui. Tá certo? Seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Imagina, exemplo, um rio com velocidade de 2 metros por segundo para o sul, contém um barco. Barco não, né? É barco. Com velocidade de 5 metros por segundo para leste. Certo? Qual a distância e abaixo o barco irá percorrer até atravessar a margem a gente vai dar dados aqui a distância entre as margens é igual a 200 metros. Ok? Então, um rio com velocidade de 2 metros por segundo para o sul contém um barco com velocidade de 5 metros por segundo para leste. Qual a distância rio abaixo o barco irá percorrer? Seguinte, pessoal, a gente tem o seguinte problema. Ó, o barco está aqui. Vou colocar uma caixinha aqui. Aqui eu tenho 200 metros. Só que meu rio... 200, né? Só que meu rio vai para baixo. E meu barco está indo para cá. E aí? A gente sabe que o nosso barco vai o quê? Vai percorrer uma distância aqui. Então a gente tem o quê? Ó, olha só. Então a velocidade... A gente tem que usar essa fórmula aqui. Eu vou até pegar ela, copiar e colar. Então a nossa fórmula é essa aqui. Olha só. A velocidade do rio, que é do referencial em movimento, é 5 metros por segundo. Então, já vou colocar aqui, ó, VR, que é da nossa fórmula, é igual a 5 metros por segundo. A velocidade do barco em relação ao rio, só que na qual direção? Falta falar, né? Então, vou colocar aqui, ó, no plano cartesiano, né? Aqui é x e aqui y, né? Só que na direção, a velocidade do rio é na direção o quê? Menos j, né? Então, vou colocar aqui, ó, menos j. Pessoal, olha só, então vou localizar aqui, ó, meu barco, ele tem velocidade de 5 para leste, né? E o rio tem velocidade de 2 metros por segundo para sul. Então, eu estipulei meu plano cartesiano, x, y. Então, vamos lá. O referencial em movimento é o rio. Então, a velocidade do rio é 2 metros por segundo. Então, eu vou chamar de VR maiúsculo. Tá? A velocidade do barco é o V'. Por quê? Porque meu barco, se eu imaginar ele olhando o referencial do rio, ele vai estar movimentando para leste, né? Então, V', que é a velocidade do barco em relação ao referencial em movimento, é igual a 5 metros por segundo. Só que temos que ter um detalhe. Olha só, a velocidade do rio, ela é na direção menos j. Por quê? Olha aqui meu sistema aqui, ó. O rio está indo para baixo, ao contrário, é meu sistema cartesiano. E a velocidade do barco é leste, né? Então,
é na direção x positivo. Então, aqui é mais 5 metros por segundo na direção y. Certo? Qual que vai ser a velocidade olhando a margem? Então, imagina que tem alguém aqui olhando aqui, ó. Alguém olhando aqui. Esse barco, ele vai mover para cá. Então, a velocidade dele vai ser igual a quê? 5 metros por segundo na direção y, menos 2 metros por segundo na direção j. Tá certo? Ok? Bom, eu falei que tem 200 metros. Então, a velocidade v na direção y é essa aqui, né? Bom, eu sei que ele andou 200 metros na direção y. Então, eu tenho que utilizar essa velocidade v' aqui, ok? Então, é o seguinte. A gente sabe que v' é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Então, isso implica que 5 é igual a 200, que é o ΔS, sobre ΔT. Vamos calcular o tempo de travessia dele, considerando a velocidade i, tá certo? Quanto que dá? Vai dar o quê? 5 ΔT é igual a 200. Então, ΔT, que é o tempo de travessia, vai ser o quê? 40 segundos. Ok? Então, ele gasta 40 segundos. Por que eu utilizo essa velocidade aqui, ó? Porque é a velocidade na direção i, né, que é a velocidade que ele percorre para atravessar os 200 metros. Tá? Agora, eu tenho uma variação de tempo de 40 segundos. Vamos ver quantos metros que ele percorre descendo o rio. Então, a gente tem, então, que velocidade relativa do rio é igual a ΔS sobre ΔT, que é o mesmo, né? Ou seja, 2 metros por segundo. Negativo, tá? Não tem problema, tá? Ser negativo é igual a quê? A ΔS sobre 40 segundos. Isso implica que o ΔS é igual a quê? A menos 80 metros. Certo? Vou chamar ΔS R. Poderia ter colocado ΔY, né? Ou seja, ele desceu 80 metros para baixo, certo? Qual que é a distância percorrida? A gente sabe que forma um triângulo retângulo, né? Ele percorreu 80 para cá, 200 para cá. Aqui eu tenho um delta S total. O 200 está menor que 80, mas não tem problema, tá? É só para a gente ver. Então, delta S total ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais menos 80 ao quadrado. Tá? Põe aqui menos, não tem problema. Então, delta S total ao quadrado é igual a 40 mil, né? Mais 6.400. Não é isso? Então, delta S total é igual a 46.400. Delta S total é igual a raiz de 46.400. Fazendo isto na calculadora, dá 215 metros. Ou seja, esse barco vai percorrer aqui, ó, 215 metros. Olha só, então, a aplicação da velocidade relativa. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje nossa é esta.